Esta é a história de como o silêncio pode ser a arma mais poderosa contra a arrogância. Muitas vezes, julgamos o valor de alguém pelas roupas que vestem ou pelo bairro onde moram, esquecendo que a verdadeira riqueza é aquilo que ninguém pode tirar de nós. Eu escondi meu sucesso para proteger meu coração, buscando um amor que não fosse interesseiro, mas o que encontrei naquela mesa de jantar foi um teste cruel de caráter. Aquele envelope não continha apenas papel, continha o destino do meu casamento e a prova definitiva de que, às vezes, é preciso se fazer de tolo para enxergar quem são os verdadeiros vilões. Antes de começarmos essa história incrível, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e contar pra gente nos comentários de onde você está ouvindo essa história. O brilho azulado da tela do meu celular iluminou o quarto escuro exatamente às 6 da manhã. Meus olhos, ainda pesados pelo sono, focaram na notificação bancária que acabara de chegar. Depósito recebido, R$25 mil. Era o pagamento mensal da startup de tecnologia sediada na Califórnia, para a qual eu prestava consultoria sênior de UX Design há 3 anos. Suspirei, bloqueando a tela e virando-me para o lado na cama, que rangia levemente a cada movimento. Ao meu lado, Caio dormia profundamente, com a boca entreaberta e um braço jogado sobre os olhos. Ele não fazia ideia. Para ele, e para todo mundo que nos conhecia, eu era apenas a Maísa, uma freelancer que lutava para fechar as contas no fim do mês, vivendo em um apartamento alugado de 40 metros quadrados na zona leste de São Paulo, com móveis de segunda mão e uma coleção de boletos pendurados na geladeira com ímãs de farmácia. Levantei-me com cuidado para não acordá-lo, sentindo o piso frio de taco sob meus pés descalços. Enquanto a água do café fervia na pequena cozinha, observei as rachaduras na pintura da parede, marcas que eu poderia consertar num estalar de dedos, contratando a melhor empreiteira da cidade, mas que escolhi manter. A verdade é que a minha riqueza era o meu segredo mais bem guardado, uma fortaleza que construí depois de ter sido explorada e devastada emocionalmente no passado. Eu precisava saber se Caio me amava pela mulher que eu era, com minhas falhas, medos e simplicidade, ou se ele seria apenas mais um a se deslumbrar com os dígitos na minha conta bancária. Estávamos juntos há 8 meses. Ele era um arquiteto recém-formado, vindo de uma família tradicional, mas que jurava prezar pela humildade. Até aquele momento, ele parecia diferente. Ele comprava flores baratas na feira e parecia genuinamente feliz em dividir uma pizza de mussarela na minha sala apertada. "Bom dia, linda." A voz rouca dele soou atrás de mim, seguida por um abraço apertado na cintura. Senti o cheiro familiar do desodorante dele misturado com o sono. "O cheiro desse café é a melhor coisa do mundo." "Bom dia," respondi, sorrindo e servindo uma xícara lascada para ele. "Dormiu bem?" "Mais ou menos." Estava ansioso. Senti meu estômago dar um nó. Eu sabia o motivo. Hoje era o dia. O fatídico dia em que eu conheceria a família Sampaio. "É só um jantar, Caio." Tentei minimizar, embora minhas mãos tremessem levemente ao segurar a colher de açúcar. "Você não conhece o Dr. Humberto e a Dona Beatriz," ele disse, usando os títulos formais dos próprios pais, algo que sempre me causava estranheza. "Eles são exigentes, mas eu já falei de você. Disse que você é esforçada, trabalhadora." "Disse que eu sou pobre?" perguntei, encarando-o diretamente nos olhos. Ele hesitou, desviando o olhar para a janela que dava para a rua movimentada e cinzenta. "Disse que você é simples, Maísa, que vem de uma realidade diferente da nossa. Eles valorizam a tradição, mas vai dar tudo certo. Aquele ri vai dar tudo certo." Soou mais como uma prece do que como uma certeza. Durante o dia, enquanto eu fingia trabalhar em projetos pequenos no meu notebook velho, o de última geração ficava trancado no cofre disfarçado de tomada. A ansiedade me consumia. Eu precisava ser perfeita no meu papel. Não a profissional de sucesso internacional, mas a Maísa que Caio conhecia. A moça que contava moedas para o transporte. Quando a noite caiu, escolhi minha roupa com a precisão de um cirurgião. Nada de marcas, nada de tecidos nobres. Optei por um vestido florido de viscose que comprei em uma liquidação no centro da
Cidade há 2 anos. Ele estava limpo e passado, mas o tecido já apresentava pequenas bolinhas de uso na lateral. Nos pés, uma sandália baixa, confortável, mas visivelmente gasta. Prendi o cabelo em um rabo de cavalo simples e usei o mínimo de maquiagem possível. Olhei-me no espelho. Eu parecia vulnerável. Parecia alguém que precisava ser salva. Era exatamente isso que eu queria testar. Caio passou para me buscar com seu carro popular. O único bem que ele dizia ter conquistado sozinho, sem a ajuda do pai. O trajeto até o bairro dos Jardins foi silencioso. O rádio tocava uma música baixa, abafada pelo som do trânsito caótico da capital. Eu via a tensão nos ombros dele, a forma como ele apertava o volante até os nós dos dedos ficarem brancos. O restaurante é o Le Jardin, ele avisou quando nos aproximamos de uma fachada imponente, com manobristas de terno e uma iluminação dourada que parecia gritar exclusividade. Eu conhecia aquele lugar. Já tinha jantado ali 2 vezes com investidores estrangeiros, bebendo vinhos que custavam mais que o aluguel do meu apartamento. Mas hoje eu entraria como uma intrusa. Nossa, Caio! Parece muito caro, murmurei, encolhendo-me no banco. Eu não tenho dinheiro para dividir a conta aqui. Fica tranquila, meus pais fazem questão de pagar. É o território deles, ele respondeu, estacionando e entregando a chave ao manobrista, que olhou para o carro popular e depois para o meu vestido com um desdém mal disfarçado. Entramos. O ar-condicionado estava forte, carregando um aroma de lírios frescos e trufas negras. O som ambiente era um piano suave, abafado pelas conversas em tons baixos e o tilintar de cristais. Caio segurou minha mão, mas senti que sua pegada era frouxa, suada. Ali, ele apontou. Em uma mesa redonda no canto mais reservado, sob um lustre de cristal que parecia uma cascata de diamantes, estavam eles. Dr. Humberto era um homem corpulento, de cabelos grisalhos, impecavelmente penteados para trás, e um terno que eu sabia ser de alfaiataria italiana. Dona Beatriz era magra, rígida, coberta por joias que brilhavam agressivamente à luz do ambiente. Ela segurava uma taça de vinho branco como se fosse um cetro. Assim que nos aproximamos, o olhar de Beatriz caiu sobre mim. Não foi um olhar de boas-vindas, foi uma varredura. Ela começou pelos meus sapatos gastos, subiu pelo vestido de viscose, passou pelas minhas mãos sem manicure feita e parou no meu rosto com uma expressão que misturava piedade e nojo. Mãe, pai, esta é a Maísa, Caio anunciou, a voz falhando levemente. Ah, finalmente, disse Dr. Humberto, sem se levantar. Ele apenas gesticulou para a cadeira vazia à sua frente. Sentem-se. Já pedimos as entradas. Espero que goste de escargot, minha jovem. Ou isso é exótico demais para o seu paladar? Senti o sangue subir ao rosto, mas forcei um sorriso tímido. Nunca provei, senhor. Mas dizem que é bom. Dizem, repetiu Beatriz, soltando um riso nasalado e seco. É uma iguaria, querida, mas requer um paladar educado. Sentei-me, sentindo o tecido da toalha de linho ser mais macio que qualquer roupa que eu vestia naquele momento. O garçom serviu água na minha taça e eu agradeci baixinho. Ele nem sequer olhou para mim. Eu era invisível para o serviço, mas um alvo claro para os anfitriões. O jantar foi um massacre lento e calculado. A cada garfada, uma pergunta invasiva disfarçada de curiosidade. E você mora onde mesmo, Maísa? Perguntou Beatriz, cortando um pedaço minúsculo de peixe. Na Penha, dona Beatriz, num apartamento alugado. Penha. Ela repetiu a palavra como se estivesse provando uma fruta podre. É longe, não é? Deve levar horas para chegar a qualquer lugar civilizado. E seus pais, o que fazem? Meu pai era pedreiro e minha mãe costureira. Ambos já faleceram, respondi, mantendo a voz firme, embora meu coração doesse pela lembrança. Era a verdade. Minha origem era humilde. E eu tinha orgulho disso. Foi o suor deles que me permitiu estudar com bolsas integrais até chegar onde cheguei. Pedreiro e costureira. Humberto limpou a boca com o guardanapo de tecido. Pessoas trabalhadoras, imagino, mas sem herança, suponho. A herança que me deixaram foi a educação e a honestidade, senhor. Respondi, talvez um pouco mais ríspida do que deveria para o meu personagem.
Caio tossiu, engasgando com a água. Ah, mas é muito inteligente, pai. Ela faz uns trabalhos na internet. Internet. Beatriz revirou os olhos. Hoje em dia todo mundo trabalha na internet. Mas isso paga as contas, querida. Ou você depende da boa vontade de terceiros? Ela olhou significativamente para Caio. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Eu esperava que Caio me defendesse. Esperava que ele dissesse que eu nunca pedi um centavo a ele, que dividíamos tudo. Proporcionalmente que eu era independente, mas ele ficou calado, mexendo na comida com o garfo, incapaz de enfrentar os pais. Aquilo doeu mais do que as alfinetadas dos sogros. A covardia dele era a resposta que eu temia encontrar. Quando os pratos principais foram retirados, o clima na mesa mudou. A falsa polidez deu lugar a uma atmosfera de negócios. Dr. Humberto trocou um olhar cúmplice com a esposa. Ele pigarreou, endireitando-se na cadeira. Veja bem, Maísa, começou ele, o tom de voz mudando de sarcástico para autoritário. Nós somos uma família prática. O Caio é nosso único herdeiro. Ele tem um futuro brilhante, que foi desenhado muito antes de ele nascer. Nós investimos muito nele. Eu entendo, senhor, murmurei, baixando os olhos para minhas mãos entrelaçadas sobre o colo. Não, você não entende, cortou Beatriz. Pessoas do seu nível social, elas tendem a buscar atalhos, e nós não podemos permitir que o nosso filho seja um atalho para resolver a vida de ninguém. Senti um nó na garganta. A humilhação estava completa. Eles não me viam como uma pessoa, mas como um parasita, uma oportunista que precisava ser dedetizada. Eu amo o filho de vocês, disse, a voz embargada, usando toda a minha sinceridade, pois, apesar de tudo, o sentimento existia. Amor não. Enche barriga, e certamente não mantém o padrão de vida de um Sampaio, retrucou Humberto friamente. Ele enfiou a mão no bolso interno do paletó. O movimento foi lento, teatral. De lá, ele tirou um envelope pardo, grosso, que parecia pesado. Sem dizer uma palavra, ele deslizou o envelope pela mesa de mármore, passando pelos castiçais e pelas taças de cristal, até que parou bem na minha frente, roçando na minha mão. Beatriz sorriu. Um sorriso vitorioso e cruel. Abra, ordenou ela. Acredito que o conteúdo seja muito mais interessante para você do que esse jantar. Olhei para Caio. Ele estava pálido, olhando fixamente para o envelope, mas não fez menção de me impedir. Com as mãos trêmulas, peguei o papel pardo. Ao abrir a aba, vi maços de notas de R$ 100, empilhados e presos com elásticos. Havia muito dinheiro ali. Talvez 10, 15 mil reais. Tem 20 mil reais aí, disse Humberto lendo meus pensamentos. É um excelente começo para quem vive de aluguel na Penha. Pegue. É seu. A única condição é que você se levante agora. Saia por aquela porta e esqueça que o Caio existe. O mundo pareceu parar. O som do piano sumiu. Tudo o que eu ouvia era a batida descompassada do meu coração e a respiração pesada de Caio ao meu lado. Eles achavam que podiam me comprar. Achavam que aquele valor, que para eles era esmola, e para a minha personagem era uma fortuna, seria o suficiente para definir meu caráter. Respirei fundo, sentindo o cheiro do dinheiro velho misturado ao perfume caro de Beatriz. Meus dedos tocaram as notas. Era a hora da verdade. Minhas mãos continuavam repousadas sobre o envelope pardo, sentindo a textura áspera do papel contra a maciez da toalha de linho engomada. 20 mil reais. O número ecoava na minha mente. Não como uma tentação, mas como uma ofensa calculada, uma bofetada desferida com luvas de pelica. O cheiro das notas, aquela mistura inconfundível de papel velho e tinta, subiu até minhas narinas, competindo com o aroma enjoativo do perfume floral de Beatriz. Por um breve instante, fechei os olhos, permitindo que o turbilhão de emoções dentro de mim se assentasse. A tristeza inicial, aquela pontada aguda de rejeição, começou a dar lugar a algo muito mais frio e perigoso, a clareza. Abri os olhos e, em vez de olhar para o dinheiro ou para os meus algozes, voltei meu rosto para Caio. Ele ainda encarava o prato de porcelana intocado à sua frente, como se as respostas para a sua covardia estivessem escritas no molho agridoce que decorava a borda. Eu precisava ter certeza absoluta, precisava que ele falasse,
que quebrasse aquele silêncio cúmplice que estava destruindo. 8 meses de história. Caio, chamei. Minha voz saindo baixa, quase um sussurro, mas firme o suficiente para cortar a tensão da mesa. Você sabia disso? Ele ergueu o rosto devagar. Seus olhos estavam vermelhos, marejados, mas não havia raiva neles, apenas uma resignação patética. Ele engoliu em seco, o pomo de Adão subindo e descendo nervosamente no pescoço. Maísa, ele começou, a voz falhando. É uma oportunidade. Pense bem, com esse dinheiro você pode pagar um curso, mudar para um lugar melhor. Meus pais só querem ajudar. Eles estão pensando no meu futuro e talvez no seu também. Aquelas palavras foram como lâminas. Não era apenas submissão aos pais, era concordância. Ele realmente acreditava que eu valia 20 mil reais. Ele acreditava que o nosso amor, as noites que passamos conversando sobre sonhos, as promessas de lealdade, tudo. Isso podia ser quitado como uma dívida de banco. Naquele momento, o homem por quem eu achava estar apaixonada desapareceu. Em seu lugar, vi apenas um menino assustado, preso no bolso do paletó do pai e incapaz de caminhar com as próprias pernas. A decepção foi tão profunda que senti um gosto amargo na boca, como fel. Ajudar, repeti a palavra, testando o peso dela na língua. Virei-me para Beatriz, que mantinha aquele sorriso triunfante, os lábios finos esticados numa expressão de superioridade que beirava o sadismo. Ela bebericou o vinho, manchando a borda da taça de cristal com um batom vermelho sangue, e me analisou como se eu fosse uma mercadoria em exposição numa prateleira de liquidação. Exatamente, querida, disse ela, pousando a taça com delicadeza excessiva. Não seja orgulhosa. O orgulho é um luxo que pessoas na sua situação não podem bancar. Pegue o envelope. Vá embora. Ninguém precisa saber que tivemos essa conversa desagradável. Você sai daqui com a dignidade intacta e a conta bancária cheia. É o melhor negócio que você fará na vida. Humberto soltou uma risada curta, grave, recostando-se na cadeira como um rei em seu trono. E convenhamos, minha jovem, acrescentou ele, ajustando os óculos de aro dourado. O Caio precisa de uma mulher que entenda o nosso mundo. Alguém que saiba a diferença entre um Bordeaux e um vinho de mesa. Alguém que possa frequentar os eventos da nossa empresa sem nos causar constrangimento. Você é uma moça esforçada, tenho certeza, mas cada um deve saber o seu lugar na pirâmide. O seu lugar não é aqui, nesta mesa, e certamente não é na nossa família. Respirei fundo, sentindo o ar condicionado gelado arrepiar a pele dos meus braços nus. A Maísa pobre e ingênua teria chorado, teria pegado o dinheiro e corrido para a saída, soluçando de vergonha. Teria se sentido pequena, esmagada pelo peso daquela opulência arrogante. Mas aquela Maísa nunca existiu de verdade. Quem estava sentada ali era a consultora sênior disputada por multinacionais, a mulher que negociava contratos de 6 dígitos sem piscar, a profissional que construiu seu império com inteligência e estratégia. E essa mulher estava farta de fingir. Levei a mão ao pescoço, soltando o elástico barato que prendia meu cabelo, deixando os fios caírem sobre os ombros. Endireitei a postura, abandonando a curvatura humilde que adotei durante toda a noite. Meus ombros se abriram, meu queixo se ergueu. A mudança foi sutil, mas perceptível. O sorriso tímido desapareceu, substituído por uma expressão de serenidade gelada. O senhor tem toda a razão, Dr. Humberto, disse, minha voz mudando de tom. A doçura forçada sumiu, dando lugar a uma dicção perfeita, articulada, carregada de uma autoridade natural que fez Caio franzir a testa, confuso. Cada um deve saber o seu lugar, e é curioso que o senhor mencione vinhos, esse que vocês estão bebendo. Apontei para a garrafa quase vazia no centro da mesa. É um Cabernet Safra 2018, correto? Humberto piscou, surpreso pela mudança repentina de assunto e pelo meu tom. Sim, é um excelente vinho. É um vinho medíocre, corrigi, sem alterar o volume da voz. Superestimado, com notas excessivas de madeira para mascarar a falta de corpo. Vendido aqui por R$500.
mas que não vale 150 na prateleira de qualquer adega decente. Se o senhor realmente entendesse desse mundo que tanto preza, saberia que pedir isso num restaurante como o Le Jardin é assinar um atestado de ignorância enológica. O silêncio que caiu sobre a mesa foi absoluto. Até o som do piano pareceu vacilar. Beatriz abriu a boca, ultrajada, mas eu não dei tempo para ela responder. Meus olhos se fixaram nela com uma intensidade que a fez recuar minimamente na cadeira. E quanto a você, Beatriz? Continuei, ignorando-os, dona. Falar de dignidade enquanto tenta subornar a namorada do seu filho é, no mínimo, contraditório. Você acha que o dinheiro compra tudo porque, no fundo, você não tem nada além dele. Vocês são pobres. Pobres de espírito, pobres de caráter, pobres de amor. O que você pensa que está fazendo? Sibilou Humberto, o rosto começando a ficar vermelho de raiva. Quem você pensa que é para falar assim conosco? Pegue essa esmola e suma da minha frente antes que eu chame a segurança para te arrastar daqui. Caio finalmente reagiu, segurando meu braço com força. Maísa, para! Você ficou louca? Pede desculpas agora. Eles estão tentando te ajudar e você age assim? Eu sabia que não devia ter te trazido. Você não tem classe. Olhei para a mão dele no meu braço. Aquele toque, que antes eu desejava, agora me causava repulsa. Com um movimento brusco e preciso, soltei-me dele. Não me toque, ordenei, e a frieza na minha voz fez com que ele recolhesse a mão como se tivesse se queimado. Em vez de me levantar, levei a mão à minha bolsa desgastada. Eles observavam, tensos, talvez esperando que eu tirasse uma arma ou fizesse um escândalo. Mas o que tirei de lá foi um pequeno aparelho celular. Não o modelo antigo com a tela trincada que eu usava na frente de Caio, mas um smartphone de última geração, com acabamento em titânio que brilhou sob a luz do lustre. Desbloqueei a tela com reconhecimento facial e acessei meu aplicativo bancário. O brilho da tela iluminou meu rosto enquanto eu digitava a senha. 20 mil reais, murmurei, balançando a cabeça. Sabe, Humberto, eu ganhei isso enquanto dormia na noite passada, graças aos rendimentos de uma aplicação que fiz na Bolsa de Tóquio. Virei a tela do celular para eles. Não mostrei o saldo total, pois a humilhação seria grande demais e eles poderiam achar que era uma montagem. Mostrei apenas a notificação do último depósito, aquele que eu tinha visto pela manhã. Crédito recebido, 25 mil reais, remetente, Silicon Valley Tech Solutions. E logo abaixo, o saldo da conta corrente disponível para uso imediato, 342 mil reais. Os olhos de Beatriz se arregalaram. Humberto apertou os olhos, tentando ler os números pequenos. E quando entendeu, sua boca se abriu levemente. Caio parecia ter levado um soco no estômago. O que... Sabe o que é isso? Gaguejou Caio. De quem é esse celular? Maísa, o que está acontecendo? Ignorei a pergunta dele. Levantei a mão e fiz um gesto sutil com 2 dedos. Imediatamente, o maître do restaurante, um homem elegante chamado Ricardo, que até então mantinha distância respeitosa, aproximou-se da mesa com passos rápidos. Eu conhecia Ricardo há 3 anos. Ele sabia exatamente quem eu era e, mais importante, conhecia a minha generosidade com as gorjetas quando eu vinha jantar ali com meus clientes estrangeiros. Boa noite, senhorita Maísa, disse Ricardo, curvando-se levemente, ignorando completamente o Sampaio. É um prazer revê-la. O chefe perguntou se a senhorita gostaria que preparássemos aquele risoto de açafrão que a senhorita tanto elogiou na última visita com os diretores da Google. A menção à Google caiu como uma bomba atômica na mesa. Beatriz deixou o guardanapo cair no chão. Humberto parecia ter perdido a capacidade de falar. Obrigadas, Ricardo, mas hoje não, respondi, sorrindo para o maître. Infelizmente, perdi o apetite. A companhia não está à altura da culinária da casa, mas eu gostaria de fazer um pedido. Pois não, senhorita. Peguei o envelope pardo da mesa, senti o peso dele mais uma vez. Com um movimento desdenhoso, joguei-o de volta para o colo de Humberto. O envelope bateu no peito dele e caiu em seu colo, notas de 100 reais deslizando para fora. Quero que traga a conta da mesa inteira, instruí Ricardo, incluindo o vinho medíocre que eles beberam e as entradas que eu nem toquei. Vou pagar tudo. Mas Maísa,
Caio tentou falar, a voz trêmula de choque. E Ricardo, interrompi, mantendo os olhos fixos em Beatriz, que agora parecia ter encolhido metade do tamanho. Traga também uma garrafa de Romanée Conti para a viagem. Vou comemorar meu livramento em casa, bebendo algo que realmente tenha valor. Pode debitar no meu cartão Black. O silêncio na mesa foi quebrado apenas pelo som da minha própria respiração calma. Eu tinha virado o jogo. A pobre menina da Penha tinha acabado de comprar a mesa, o jantar e a dignidade deles. Mas eu ainda não tinha terminado. Faltava a última lição, aquela que Caio jamais esqueceria. Ricardo retornou à mesa com a agilidade de quem presencia desastres sociais diariamente e sabe que a discrição é a alma do negócio. Em suas mãos, ele trazia uma bandeja de prata com a maquininha de cartão e a garrafa de Romanée Conti devidamente embalada em uma caixa de madeira nobre, forrada com veludo. O som da maquininha sendo colocada sobre a mesa de mármore soou como um tiro de misericórdia naquele silêncio sepulcral. O valor total, com o serviço e a garrafa para a viagem, ficou em R$18.400, senhorita, anunciou Ricardo, mantendo o tom profissional, embora seus olhos brilhassem com uma ponta de satisfação. Ele sabia exatamente o que estava acontecendo. Ele vira a arrogância do Sampaio murchar como uma flor sem água. Perfeito, respondi, sem desviar os olhos de Beatriz. Tirei meu cartão, Black Unlimited, da carteira fina de couro, que estava escondida no fundo da bolsa velha. O cartão, feito de metal preto fosco, pesava na mão, um contraste brutal com o envelope pardo e amassado que ainda repousava no colo de Humberto, com as notas de R$100 quase caindo no chão. Inseri o cartão. Digitei a senha. O bip de aprovação ecoou, alto e claro. Aprovado, senhorita. Deseja a via do cliente? Não, Ricardo. Pode entregar para o senhor Humberto, disse, apontando, com o queixo para o meu ex-sogro, que parecia ter encolhido dentro do terno italiano. Como lembrança de que nem tudo o que parece barato está à venda, Beatriz, que passara os últimos minutos em um estado de choque catatônico, finalmente recuperou a voz. Mas o tom não era mais o de uma rainha imperiosa. Era trêmulo, agudo, tingido por um desespero social patético. Maísa, querida, ela tentou sorrir, mas os músculos do rosto tremiam. Nós não sabíamos. Você nos testou? Isso foi um teste? Que brincadeira de mau gosto. Nós só queríamos garantir que o Caio estivesse com alguém que tivesse ambição. E vejo que você tem. Podemos recomeçar, não acha? Agora que as cartas estão na mesa, soltei uma risada curta, seca, sem humor algum. Ambição? Repeti, levantando-me da cadeira e pegando a caixa de vinho. Vocês não buscavam ambição, Beatriz. Vocês buscavam submissão. Vocês queriam uma nora pobre para humilhar ou uma rica para bajular. O caráter, para vocês, é irrelevante. E é exatamente por isso que o seu filho, apesar de ter nascido em berço de ouro, é o homem mais pobre que eu já conheci. Olhei para Caio. Ele estava paralisado, olhando para mim como se eu fosse uma alienígena que acabara de pousar na Avenida Paulista. A mistura de medo e ganância nos olhos dele me deu náuseas. Vamos embora, Caio, disse Humberto, tentando recuperar alguma dignidade, recolhendo o dinheiro do colo e enfiando de qualquer jeito nos bolsos. Essa garota é uma lunática. Não, pai. Espera. Caio se levantou, derrubando a cadeira no processo. O barulho atraiu os olhares das outras mesas, mas ele não se importou. Ele veio até mim, bloqueando minha passagem. Maísa, por favor, vamos conversar lá fora. Você não pode terminar tudo assim. Eu te amo. Você ama a ideia de mim, respondi, a voz calma, mortalmente serena. Você amava a Maísa pobre porque ela fazia você se sentir superior, o salvador da menina da periferia. E agora, provavelmente, vai dizer que me ama porque descobriu que eu posso te dar a vida que seus pais exigem sem que você precise se esforçar. Isso não é verdade, ele protestou, tentando segurar minha mão. Mas eu recuei um passo. Eu fiquei quieto porque eles são meus pais. Eu ia te defender depois em casa. Depois, balancei a cabeça, sentindo uma pena profunda dele.
A lealdade não tem delay, Caio. Ou ela existe no momento do fogo, ou ela não existe. Fique com o dinheiro dos seus pais. Compre um carro novo. Pague uma terapia. Você vai precisar. Dei as costas a ele e caminhei em direção à saída. O som dos meus sapatos batendo no piso de madeira parecia o tic-tac de um relógio, contando os segundos para a minha liberdade. Senti os olhares de todo o restaurante queimando minhas costas, mas pela primeira vez na vida, não me importei. Eu não era mais a intrusa. Eu era a protagonista da minha própria história. Ricardo abriu a porta pesada de vidro para mim. Boa noite, senhorita Maísa. O Uber Black que a senhora solicitou já está na porta. Obrigada, Ricardo. A noite de São Paulo estava fria e garoava levemente. Aquele clima típico que transforma as luzes da cidade em borrões coloridos. Entrei no carro preto, um sedã de luxo com bancos de couro que cheiravam a novo. O motorista, um homem de meia-idade educado, perguntou se a temperatura estava agradável. Confirmei com um aceno e encostei a cabeça no vidro, observando a fachada do Le Jardin ficar para trás. Vi Caio sair correndo pela porta do restaurante, olhando desesperado para os lados, mas o meu carro já estava longe, misturado ao mar de luzes vermelhas do trânsito da Rebouças. Bloqueei o número dele ali mesmo, no banco de trás do carro. Bloqueei o Instagram, o WhatsApp, o LinkedIn. Apaguei as fotos da minha galeria. Cada toque na tela era como cortar uma amarra de uma âncora que me prendia ao fundo do mar. Cheguei ao meu apartamento na Penha 40 minutos depois. Olhei para aquele prédio simples, com a fachada descascada, e sorri. Amanhã eu ligaria para a imobiliária e fecharia o contrato da cobertura em Pinheiros que eu estava namorando há meses, mas que adiava comprar por medo de assustar Caio. Amanhã eu compraria móveis novos, contrataria a reforma, viveria a vida que eu conquistei com o suor do meu rosto e a inteligência do meu cérebro. Entrei em casa, tirei os sapatos gastos e o vestido de viscose. Coloquei meu pijama mais confortável. Abri a caixa de madeira, tirei a garrafa de Romané Conti e, sem a menor cerimônia, peguei um saca-rolhas simples de plástico que eu tinha na gaveta. O contraste entre o vinho de 30 mil reais e o saca-rolhas de 5 reais me fez rir alto, uma risada libertadora que ecoou pelas paredes vazias. Servi uma taça. O vinho era encorpado, complexo, com notas de frutas vermelhas e especiarias, que explodiam na boca, mas o sabor mais doce naquela noite não era o da uva fermentada. Era o sabor de saber quem eu era. Bebi sozinha, sentada no sofá velho que logo seria doado. Não chorei. A tristeza que eu sentira no restaurante havia evaporado, substituída por uma clareza cristalina. Eu havia me livrado de uma vida de aparências, de uma família tóxica e de um marido fraco. E tudo o que me custou foi um jantar caro. Foi, sem dúvida, o investimento com o melhor retorno que já fiz. 3 meses depois, o sol da manhã entrava pelas janelas enormes do meu novo escritório, iluminando a vista panorâmica da ponte estaiada. Minha equipe estava reunida na sala de vidro, discutindo o novo layout para um aplicativo de finanças. Eu usava um terninho de linho cru, elegante e discreto, e meus cabelos estavam soltos, brilhantes e bem tratados. Meu celular vibrou na mesa. Era um número desconhecido. Hesitei, mas atendi. Alô? Maísa? A voz era inconfundível. Rouca, hesitante. Caio. O som da voz dele não causou nada, nem raiva, nem saudade, nem pena. Apenas a indiferença de ouvir um estranho que ligou por engano. Oi, Caio, respondi, enquanto assinava um documento que minha assistente havia colocado na minha frente. Eu consegui outro número para te ligar. Você sumiu. Eu fui no seu apartamento na Penha, mas o porteiro disse que você se mudou. Eu me mudei, Caio. A vida anda. Eu terminei com meus pais. Sabia? Ele disse, com um tom de quem espera um prêmio. Briguei com eles naquela noite. Falei que eles estragaram minha vida. Estou morando num flat, tentando me virar. Que bom para você, Caio. É um começo, disse, sinceramente. Crescer dói, mas é necessário. A gente podia tomar um café? Eu sinto sua falta. Não pelo dinheiro, eu juro.
Sinto falta de conversar com você, de comer pizza no sofá. Suspirei, olhando para o meu reflexo no vidro da janela. Eu via uma mulher forte, realizada e, acima de tudo, em paz. Aquela Maísa que comia pizza no sofá velho para agradar o namorado inseguro não existia mais. Ela tinha ficado naquela mesa do Le Jardin, junto com um envelope de dinheiro sujo. Caio, disse com suavidade. A Maísa que você conheceu era um reflexo do que você precisava, não de quem eu era. Nós vivemos em frequências diferentes. Eu te desejo sorte, de verdade. Espero que você encontre alguém que te ame e que seus pais aprovem, ou que você tenha coragem de amar quem eles desaprovam. Mas esse alguém não sou eu. Mas Maísa, adeus, Caio. Desliguei, bloqueei o número novo. Voltei minha atenção para a reunião. Minha equipe olhava para mim, aguardando instruções. Onde estávamos? Perguntei, sorrindo. Na interface de usuário. Chefe, estávamos discutindo como tornar a experiência do cliente mais transparente, respondeu o líder de design. Transparência. Repeti a palavra, sentindo o peso e a leveza dela. Isso é fundamental. Nunca escondam o valor real do produto. Quem tiver cacife para pagar, vai valorizar. Quem não tiver, que procure algo mais barato. Eles assentiram, anotando. Eu tomei um gole do meu café, sentindo o gosto da vitória. A vingança não é gritar, nem brigar, nem destruir o outro. A melhor vingança é ser feliz, ter sucesso e, quando o passado bater à porta, ter a classe de não abrir. Fim.